Por que estudar eletrostática? Onde estão as aplicações práticas? É possível aplicar a lei de Coulomb em situações reais? Afinal, a lei de Coulomb funciona mesmo? Esta e outras perguntas nós vamos responder nesta primeira parte da série sobre eletrostática, onde aplicar, como aplicar. Olá, meu nome é Manuel Gibson, vamos ao vídeo. Veremos os seguintes assuntos desta série neste vídeo. Por que estudar eletrostática? A equação de Coulomb, temos alguns problemas e faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Por que estudar eletrostática? Primeiro, está no currículo e cai na prova. Isso é importante. Segundo, é mais simples do que estudar campos variantes no tempo. É bastante comum os livros começarem com eletrostática, depois entrarem em eletrodinâmica. Terceiro, é a base para entendimento da eletricidade, explicando o comportamento de cargas em repouso, força, campo, potencial elétrico e apresentando conceitos essenciais para tecnologias como impressoras a laser, fotocopiadoras, filtros antipoluição e fenômenos como descargas elétricas, além de ser fundamental para dominar a eletrodinâmica, cargas em movimento e o eletromagnetismo. Quarto, porque é muito legal. Até quando podemos considerar um fenômeno como eletrostático ou quase estático? A resposta é, como sempre, depende. Um fenômeno elétrico pode ser considerado eletrostático enquanto as cargas elétricas envolvidas estão em repouso ou quando seu movimento é desprezível e as condições de equilíbrio eletrostático são mantidas. A validade dessa consideração depende da escala de tempo e da natureza do movimento das cargas. Simplificando, quando nós temos circuitos de corrente contínua ou frequências muito baixas. Qual a tua opinião? 60 Hz é quase estático ou não? Veremos o nosso próximo item, a equação de Coulomb, tão famosa. Parece que temos alguns sérios problemas com a equação. Vamos ver. O que é a lei de Coulomb? A lei de Coulomb é uma equação obtida experimentalmente que fornece a força de interação entre duas cargas elétricas pontuais em repouso, separadas por uma certa distância imersas no ar. A força entre as cargas pode ser de atração, quando as cargas têm polaridades opostas, ou de repulsão, cargas de mesma polaridade. Veja na figura. Cargas de polaridades distintas têm efeito de atração. Elas sofrem uma força de atração. Cada carga se desloca na direção da outra. Já quando tem a mesma polaridade, as cargas se repelem, uma força de repulsão. Quais as restrições, as limitações da lei de Coulomb na prática? Primeiro, a lei é obtida experimentalmente, não é deduzida, porque o expoente da distância d é 2, d ao quadrado, exato, e não 1,999 ou 2,0001. Onde encontro duas cargas pontuais? Sim, o elétron, da mecânica clássica, é bem pequenino, mas não é um ponto. Talvez se as distâncias forem muito maiores que as dimensões da carga eu possa aproximar? Vamos ver. Carga em repouso, parada, fixa na posição? Como? Eu tenho que prender as cargas com prego? Quando aproximo cargas elétricas, as forças de interação entram em ação instantaneamente. Como é que eu prendo uma carga, um elétron? E se o elétron acelerar, vai emitir radiação? Mas não desanime, nem feche o livro de eletromagnetismo desgostoso com as duras verdades aqui apresentadas. É o que temos para começar. É um mundo de aproximações e simplificações, nem sempre muito corretas, mas largamente utilizadas e você nem percebe. Aliás, você não olha para o velocímetro e acredita que a velocidade média é o que está sendo indicada naquele instante? Essa é a lei de Coulomb em toda a sua majestosa glória. É a força entre duas cargas elétricas, expressa em Newton, claro. Carga 1 e 2 expressas em Coulomb. K é uma constante de racionalização e D é a distância entre as cargas em metro. O parâmetro K permite a racionalização. Só tem um pequeno problema. Aparece um número irracional. Pi. A grande vantagem é que só aparece agora na lei de Coulomb, depois ele some. Mas quanto vale esse K? K é 1 sobre 4 vezes π vezes epsilon zero, onde epsilon zero é a permissividade elétrica do vácuo, e quanto equivale a epsilon zero? 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb ao quadrado por Newton por metro ao quadrado, ou simplesmente Faraday por metro. Não tem uma aproximação mais simpática? Tem sim. Você pode também considerar epsilon zero como 10 a menos 9 dividido
dividido por 36π Faraday por metro. Assim, agora nós podemos encontrar o valor de K como 1 sobre 4πε0, substituindo 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Observou esse valor? Muito elevado? Vai ter um grande impacto no módulo da força elétrica. Podemos agora, então, reescrever a lei de Coulomb como F igual a 9 vezes 10 a nona, Q1, Q2 sobre d ao quadrado, onde os parâmetros estão expressos na figura. Poucas equações despertam tanto interesse quanto a equação, a lei de Coulomb, que trata de forças entre cargas elétricas pontuais. A equação é geralmente apresentada em um curso introdutório sobre eletricidade e gera muitas questões de prova de concurso. Nesse ponto, o aluno já está familiarizado com o conceito de vetores, força, mostrado na segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, a conhecidíssima e geralmente mal interpretada F igual a m vezes A. Ou, em linguagem mais comum, a força exercida sobre um corpo é igual ao produto da massa desse corpo vezes a aceleração nele provocada. É claro que nessa hora alguém vai levantar a mão e fazer a famosa pergunta: mestre, quer dizer que se não houver deslocamento ou variação na velocidade, ainda não aprendeu sobre derivada? Não existe força exercida sobre o corpo? Ao que você pacientemente responde: olha, tá vendo aquela parede de tijolo? Apoie-se nela, viu? Nem a parede, nem você se deslocaram. Mas você está exercendo uma força sobre a parede e a parede está exercendo a mesma força sobre você. Ação e reação. Logo, teve uma força sem deslocamento. Aliás, basta você ficar parado em pé sobre o piso. Você empurra o piso e o piso empurra você. É apenas um exercício de imaginação, como Einstein fazia. E essa é uma boa hora para você lembrar a ele e ao restante da classe sobre a terceira lei de Newton, a famosa lei da ação e reação. Para toda ação, há uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto, aplicadas em corpos diferentes. Aliás, poucos conceitos são tão tristes e desonestamente apropriados pelos famosos coaches quânticos quanto a terceira lei de Newton. Mas isso é assunto para outra hora e outro lugar. A todo minuto, nasce um vigarista e nasce um trouxa. E em algum instante, eles vão se encontrar nesse vasto mundo. Mas voltando à lei de Coulomb. A primeira vez que você foi apresentado a lei da gravitação universal, Newton, ele de novo, e depois a lei de Coulomb, você deve ter coçado a cabeça e ficado um pouco desconfiado da grande semelhança entre as duas equações. Tem até meme na internet sobre isso. Vejamos, a lei da gravitação universal foi proposta por Newton em cerca de 1666. F, que é a força de atração gravitacional, é igual ao produto de uma constante g vezes o produto das massas dividido pela distância entre as massas ao quadrado. Centro de gravidade das massas. Já a lei de Coulomb, um pouco mais de 100 anos depois, ela é assim, onde tem G tem K, onde tem M tem Q e praticamente a mesma forma. Parecida, não são? Vejamos, na lei de Coulomb podemos ter tanto força de atração quanto força de repulsão. Atração entre cargas de polaridades opostas e repulsão entre cargas de mesma polaridade. Se nós tivermos duas cargas positivas, também vão sentir repulsão. Já a gravidade, sempre de atração. Mas você é curioso e se pergunta, e se nós tivermos três cargas elétricas? Bom, simples, não tem solução, só em provas e concursos, quando você deve considerar as cargas imóveis em repouso. Tem até uma série falando sobre isso, o problema dos três corpos. Tem soluções aproximadas obtidas por supercomputadores. Vejamos o problema dos três corpos ou das três cargas, afinal, estamos falando de eletrostática. Suponha três cargas elétricas pontuais, fixadas em suas respectivas posições. Fixadas em suas respectivas posições. Q1, Q2 e Q3. Elas estão imóveis, paradas. Suponha também que apenas a força elétrica do conjunto atua sobre as três cargas. Nada mais no universo está atuando sobre essas cargas. Qual é a força coulombiana exercida sobre cada carga elétrica? Primeiro, vamos aplicar a composição vetorial de forças. As forças estarão alinhadas com os centros geométricos das cargas pontuais. Cargas de mesma polaridade se repelem e de polaridades opostas se atraem. Cada carga elétrica é afetada pelas outras duas cargas e as afeta também. Entre cada duas cargas, as forças de interação são iguais. Logo, F21 igual a F12, F13 igual a F31 e F23 e F32. É em módulo. O sentido vai depender de cada carga. Sim, F igual a MA continua valendo. Vejamos então a interação entre Q1 e Q2. Nós temos F12 acima, onde a força da carga 2 atua sobre a carga Q1. Nós temos embaixo à esquerda F21, onde a força da carga Q1 atua sobre a carga Q2. Agora nós
nós temos a interação entre a carga Q1 e Q3, como são de polaridades opostas, elas se atraem. De modo semelhante, F23 e F32 em módulo são iguais, mostrando a atração. Quando nós falamos que as forças são iguais em módulo. Vamos determinar a força resultante sobre cada carga, porque nós estamos mostrando na figura quais as forças que atuam sobre cada carga. 2 forças para cada carga. Qual é a resultante? A força resultante de cada carga está mostrada agora. Veja, F resultante na carga 1, F resultante na carga 2, F resultante na carga 3. As cargas tendem a se deslocar na direção da força resultante instantânea. As cargas são pontuais, estão em repouso, imóveis por alguma razão. Imediatamente após liberarmos as cargas elétricas da posição de repouso, elas sofrem a ação da força resultante. Aliás, na natureza você não tem carga presa, você pode estar numa placa carregada positivamente, prendendo o elétron, mas a carga tem de se movimentar. O que vai acontecer então? Elas se deslocam. Observe, Q1 segue na direção da resultante, Q3 segue na direção da resultante, Q2 segue na direção da resultante. E a nova composição da carga está mostrada. A geometria do problema mudou, as distâncias se alteraram, as posições relativas se alteraram, tudo mudou instantaneamente. Como é que eu concluo isso? Cada minúscula mudança de cada carga afeta todas as cargas, que se afetam entre si. Mas na lei de gravitação universal funciona sempre, não é? Bom, se você olha para a equação e a semelhança com a lei de Coulomb, se considerarmos 3 corpos, voltamos ao caso anterior. Apenas vai ser atração. E a equação em si, ela está correta? Em 1919, Einstein mostrou que a equação de Newton da gravitação universal não é assim tão universal. Funciona em situações mais próximas do cotidiano, dependendo do que você considera cotidiano. Um dos grandes problemas da astronomia até então era a órbita de Mercúrio. Nem me fale em Mercúrio retrógrado. Definitivamente tinha algo errado. Quando se aplicavam as equações de Newton, não era possível prever uma posição futura na órbita a partir de observação conhecida. O que estava errado? Mas como Newton poderia estar errado? Os cálculos estavam corretos. Logo, o problema era Mercúrio, ou melhor, sua órbita. E isso foi a teoria por algum tempo. Foi até considerado que talvez houvesse um planeta, ainda não descoberto, que alterava a órbita de Mercúrio. Deram até um nome para esse planeta. Um nome que, se você é como eu, você já ouviu, já conhece. Sim, o nome é Vulcano. Ficção científica também é cultura. Você sabia que em pleno século XXI ainda tem gente que acha que gravidade é uma força e fica desesperado achando que luz tem massa e é por isso que o Sol atrai a luz das estrelas? Pior ainda, acha que energia elétrica anda dentro dos fios condutores, igual a água e cano de água. E o pior de tudo, ensina isso para as crianças. Aí Einstein solta o microfone e a teoria da relatividade. Massas, grandes massas, assim como planetas, afetam o espaço ao redor. Ocorre alteração do tecido espaço-tempo. A luz das estrelas é atraída pelo Sol ao chegar à Terra devido à curvatura do espaço, ocasionado pela massa gigantesca do Sol. Isso foi previsto, comprovado e demonstrado em um agora famoso eclipse solar. O que me lembra de uma publicação da Alemanha nazista em 100 cientistas provam que Einstein está errado. Diz a lenda que quando Einstein soube dessa obra, teria dito apenas: se eu estivesse errado, bastaria um. As alterações devido à teoria da relatividade foram então introduzidas nas equações de Newton e voilá, a órbita de Mercúrio agora era previsível. Que pena, não existe vulcano. Lembra que quando te ensinaram que a massa invariante no universo? Veremos agora algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Qual é o problema com a lei de Coulomb? Bom, na forma básica, só funciona em questões de prova. Como colocar 2 cargas elétricas paradas em uma situação inicial? Talvez uma placa aquecida e uma grade com polaridade correta, oposta, e temos uma válvula eletrônica. Mas não dá para usar a lei de Coulomb para cada par de cargas elétricas. Por isso, o teu livro de eletromagnetismo passa logo para o conceito de densidade de carga elétrica e lei de Gauss, conceito de potencial, campo elétrico, diferença de potencial, volt Newton por Coulomb, ou mais usualmente o volt. Mas não vamos nos apressar nas críticas. A lei de Coulomb, assim como a maior parte das equações fundamentais do eletromagnetismo, não são deduzidas. Foram determinadas a partir de experiências práticas e confirmadas ao longo do tempo. Serve como base para os conceitos de eletricidade, como carga elétrica, distribuição volumétrica de carga, densidade de carga elétrica e outros parâmetros. Soa familiar? E no próximo vídeo, o que nós vamos ver? Vamos continuar nossa jornada explorando o incrível mundo da eletrostática. Até lá!
Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.